Você quer projetar estruturas otimizadas? Então seja bem-vindo ao primeiro episódio do workshop Como se tornar um engenheiro estrutural. Eu sou Igor Pinheiro, fundador do Inova Civil, um canal de inovações na área da construção. E nesse workshop, dividido em 3 episódios, você descobrirá o ciclo do projeto estrutural. Afinal, quais são os passos que grandes calculistas estruturais utilizam para criar projetos de estruturas otimizadas e balanceadas entre o seguro, funcional e econômico? E o nosso objetivo aqui é que você tenha acesso a um passo a passo para entrar no mercado de projetos estruturais e conseguir se tornar um engenheiro com uma visão de todo dentro da construção, enxergando de forma clara como as cargas se movimentam por uma estrutura até chegar em suas fundações. E eu só te digo isso, pois os 3 episódios que você verá a seguir foram feitos com a participação de grandes calculistas da área, para que você pegue conhecimentos direto da fonte, da prática. Calculistas como Helder Martins, que possui mais de 4 milhões de metros quadrados projetados em estruturas, além de projetos estruturais executados em diversas partes do mundo, incluindo Estados Unidos e até mesmo Dubai. Engenheiros estruturais que dominam o ciclo estrutural estão aproveitando o reaquecimento que estamos presenciando na área da construção e tendo a capacidade de captar novos projetos, seja de pequenas, médias e grandes obras. Além de que, os engenheiros que analisam estruturas e conseguem entender o que acontece ali, identificam erros em projetos que poderiam se manifestar na forma de patologia na obra. Então, fica comigo nesse workshop que vamos te mostrar como de fato o cálculo estrutural funciona na prática. Vai refletir muito na construção civil. De pessoas assim que a gente precisa. Você não pode ficar fora disso. Então, todo mundo já passou pela fase da velha pergunta frequente, né? Que é o que você vai ser quando crescer? E eu, na verdade, não tinha ideia do que escolher. Eu passei por diversas opções diferentes ao longo da minha vida, sendo que eu sempre gostei muito de montar, de criar, de ter ideias. E eu tinha uma facilidade com matemática, eu gostava dessa área, então eu me vim indo para a engenharia civil. E claro, né, assim que eu entrei na faculdade, eu estava naquela sensação de maravilhamento. Eu me encantava com cada palestra, eu via grandes obras, eu enxergava a construção civil como a perfeição que a gente vê nos cartões postais, aquelas obras bem bacanas, gigantes, prédios em Dubai, barragens de concreto. E eu imaginava a tecnologia que devia estar ali por trás, que envolvia toda a engenharia. Sendo que com o passar do tempo, entrando mais na faculdade, me aprofundando na área, eu fui entendendo que, na realidade, aquela construção civil que eu sonhava dos cartões postais, com muita tecnologia, com inovação, não era exatamente a que eu comecei a enxergar no campo, na prática. Porque conforme eu entendia que eu entrava no mercado, aquela grande motivação e encantamento ia se transformando em frustração. Porque muitas empresas de construção civil tinha um processo muito artesanal, sem nenhum tipo de acompanhamento mais profissional nas obras. E problemas que vinham acontecendo e rodando, e dor de cabeça. E obra era muito sinal de dor de cabeça por muitos lugares que eu vi. Sendo que o pior era que, além disso, eu não via nenhum sentimento de melhora, nenhuma motivação para querer fazer a coisa diferente. Paralelo a tudo isso, eu olhava para as outras engenharias, como a mecatrônica, a mecânica, e via robôs, via máquinas bem avançadas, e aquilo me dava uma sensação de que a engenharia civil estava atrasada, que a gente estava vivendo séculos de tecnologia completamente diferentes. E o mundo avançava, tecnologias eram desenvolvidas em diversas áreas, mas a construção civil nada mudava, continuava aquela estagnação. E eu estava com esse sentimento muito forte, até que durante a faculdade eu vi lá que ia ter uma palestra para falar sobre inovações e tecnologias dentro da construção civil. E eu fui lá querendo entender, saber mais sobre essa área, e conforme eu escutava cada inovação, eu via que existia um mundo de construção civil paralelo àquele que eu via completamente atrasado. Eu vi que existia construções com foco em inovação. E lembra da sensação de empolgação que eu disse que tinha quando eu entrei na faculdade? Comecei a sentir tudo aquilo voltando à tona. O maravilhamento, enxergar as grandes obras. Eu estava novamente empolgado com a profissão que eu tinha escolhido.
E conforme eu ia me aprofundando nos temas discutidos lá pelo engenheiro na palestra, mais eu estava enxergando que a construção civil podia ser tecnológica, podia ser inovadora e com menos desperdícios e menos dor de cabeça que a gente tanto presenciava. Então, eu decidi ir atrás de apoio de empresas, professores, profissionais do mercado, para que essas inovações pudessem chegar de forma didática a profissionais do mercado. Eu tive uma grande aceitação por parte deles, a gente obteve parcerias, investimentos, uma grande colaboração técnica de profissionais que estavam ali na ponta do mercado de inovação da construção civil, e foi aí que nasceu uma escola de construção civil online, o Inova Civil. O Inova Civil veio aí para escancarar esses conteúdos de inovação e de resultado. E nós trazemos grandes referências de mercado, empresários, professores, consultores, para dividirem com engenheiros e arquitetos o que funciona realmente na prática. E uma coisa que eu gosto de dizer muito aqui no Inova Civil para o pessoal é que se não for uma inovação que funcione e gere resultado, se trata apenas de uma invenção. E o nosso real objetivo, o nosso propósito é sermos para todo engenheiro e arquiteto do Brasil o que aquela palestra foi para mim. Um ponto de inflexão, de fazer a diferença realmente para eu enxergar coisas que eu não via antes. E durante a nossa jornada até aqui, a gente já realizou diversas formações para várias centenas de profissionais, organizamos congressos com mais de 20 mil congressistas, tudo isso com um único propósito. A gente quer disseminar inovações que geram resultado dentro da construção civil para que engenheiros civis e arquitetos possam se tornar referências dentro do seu mercado. O projeto de estruturas é um projeto complementar ao arquitetônico, então temos o objetivo nesse projeto de dar sustentação e equilíbrio à construção. O nosso objetivo é criar caminhos para que as cargas das edificações cheguem com segurança até suas fundações. Então imagine um prédio de 10 pavimentos, nele haverá vários tipos de cargas. Nosso objetivo é fazer com que as cargas que estão na laje passem para as vigas, das vigas para os pilares, dos pilares para a fundação e da fundação para a terra, de forma que o prédio fique completamente estável e seguro. Esse é o trabalho do calculista, transportar as cargas com segurança, atendendo os anseios da arquitetura. Mas Igor, o que quer dizer anseios da arquitetura? Então, a partir de um modelo arquitetônico é possível criar diversas estruturas, algumas mais baratas, algumas mais caras, sendo que algumas vão aumentar a quantidade de pilares e diminuir o tamanho de alguns vãos. Então o calculista ele é um verdadeiro equilibrista, em que deve sempre estar visando o aspecto funcional, econômico e de segurança. E é isso que chamamos aqui no Inova Civil de projeto otimizado. Se houvesse uma fila de pilar aqui no meio, a estrutura teria sido mais barata. Mas aí o que é que acontecia? A gente não teria um auditório aqui. Quem estacionou o carro no subsolo 1 viu o quê? Vãos de 10 metros, né? Então viabilizando uma quantidade maior de vagas, uma facilidade maior do estacionamento. Então se você imaginar que todos os pavimentos são assim, a pessoa que compra um pavimento ou várias salas vai ter um vão livre para poder colocar a sua empresa. Então, assim, a gente tem que pensar a estrutura de forma que agrida o menos possível a arquitetura. Porém, visualizamos no mercado um distanciamento entre o ensino de estruturas e o que realmente é necessário para projetá-las. Muitos engenheiros não compreendem de fato o sequenciamento, o passo a passo das atividades que compõem o ciclo do cálculo estrutural. Ou seja, profissionais que até viram ali na faculdade como calcular um gráfico de momento fletor, de esforço cortante, talvez saibam até transformar esses dados na quantidade de aço necessário, mas não sabem a sequência em que de fato o projeto é desenvolvido para torná-lo otimizado. E além disso, também falta a experiência necessária sobre detalhes construtivos que são interessantes para a realização do projeto estrutural. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você visualiza uma quantidade necessária de aço para que uma viga fique estável. Agora fica o questionamento: você irá transformar
essa área de aço em uma barra de 25, duas de 20, 3 de 16, qual a melhor especificação para que na obra seja uma estrutura mais fácil de executar. Então você vê que até uma simples transformação dessa, se percebe que a pessoa com experiência em detalhes construtivos de obra vai conseguir melhorar o seu projeto. E outro ponto de distância que muitas vezes a gente vê no ensino tradicional de estruturas é sobre o comportamento da estrutura. Digo, muitas vezes é possível visualizar projetos que foram feitos basicamente apenas por softwares automáticos, mas que faltou de fato uma análise qualitativa. Então, você deve saber o comportamento da estrutura, o que está acontecendo ali por trás, para ter certeza se as respostas do software estão de acordo com o que você, engenheiro estrutural, está buscando no seu projeto. O engenheiro que entende sobre estruturas tem um poder crítico de tomada de decisões, porque ele entende a fundo nos principais projetos, os riscos e as possibilidades de alteração, tanto no projeto quanto na execução. E para facilitar o seu entendimento, condensamos os conhecimentos do cálculo estrutural em 4 passos que compõem o ciclo estrutural. E o primeiro passo do ciclo estrutural é a leitura de projetos. Então, para iniciar esse ciclo, eu quero te falar um pouco sobre a leitura de projetos estruturais. Ora, o projeto é o idioma da construção. Se você não o domina, não conseguirá se comunicar da melhor forma. O domínio da leitura de projetos é a base para que a execução da estrutura seja realizada da forma que o projetista imaginou. Eu vou te dar um exemplo da prancha de locação. Qual o prejuízo que uma obra pode ter caso o executor da obra não venha alocar no terreno as localizações dos elementos estruturais, como fundação e pilares inicialmente, da forma correta? E esse é o motivo de ser o primeiro passo que você deve dominar. No momento em que há o domínio da leitura de projetos, você entende os conceitos iniciais e teóricos de expressão dos calculistas, e você também vai saber como deve ficar o seu projeto, porque no momento em que você visualiza aquele projeto bonito, que é bem entendível, você entende que ali é onde você deve chegar, e por isso que colocamos como um primeiro passo a leitura de projetos. É que nem na música, o primeiro passo para você querer compor a sua própria música é conseguir reproduzir e entender a partitura de outras músicas já existentes. Então, na nossa paráfrase e comparação, dominando a leitura de projetos, as janelas de possibilidades irão se abrir para que você possa entender o que o projetista quis dizer ali e aumentar aí sua capacidade de absorção de conhecimentos. Agora, ao entender sobre a leitura de projetos, o próximo passo do ciclo estrutural é realizar o lançamento e o pré-dimensionamento da sua estrutura. Imagine você, como calculista, recebe o projeto arquitetônico preliminar e tem como objetivo realizar uma estrutura baseado naquele projeto. Então, no lançamento, a primeira etapa é você decidir se será feita uma estrutura de concreto, de madeira ou de aço. Então dá uma olhada aí nessa foto. Você possui em ordem uma estrutura convencional de concreto armado, na outra uma estrutura pré-fabricada e na terceira uma estrutura metálica. E você vai decidir com o que você vai trabalhar. Após isso, será o momento de decidir onde você colocará os seus pilares, qual tipo de viga você irá utilizar, tipo de laje, e ter uma definição preliminar dos elementos estruturais de sua estrutura. E o primeiro ponto a ter cuidado aqui é o respeito ao projeto arquitetônico. Afinal, você não irá colocar um pilar no meio da sala, nem uma viga cruzando um quarto, né? E além da arquitetura do pavimento tipo, ainda tem as vagas de garagem que você tem que visualizar, porque atualmente uma vaga de garagem vale muito ao valor agregado do empreendimento. Então, como projetista, você tem que saber realizar esse equilíbrio do pavimento tipo e do projeto do térreo e do subsolo. Além da definição de onde serão postos os pilares e vigas, respeitando a arquitetura, atente-se para os vãos que o material escolhido é capaz de suportar. Por exemplo, caso você esteja trabalhando com concreto armado, o ideal é que o seu vão não passe de 7 metros. Esse primeiro passo ele vai ser estratégico para que você possa ir dando vida
a sua estrutura. O lançamento estrutural, a definição de posicionamento de pilar, tipo de pilar, viga, laje, o tipo de estrutura, se vai ter armado, protendido, metálico, isso é extremamente importante ser decidida no estágio inicial. Tá? E esse, vamos dizer, esse lançamento da estrutura é que muitas vezes vai determinar um projeto mais econômico ou menos econômico. Nesse percurso, né, entra um pouco da experiência que você já tem ali em dimensionamentos de estrutura e tentar linkar aquilo com os parâmetros que você tem, se está uma obra econômica ou não, e daí você propor melhorias. Então, o calculista hoje ele vai fazer uma análise da estrutura, pensando tanto na funcionalidade estrutural quanto na economia. Aí você pode estar se questionando agora, né? Igor, eu já estou decidindo aqui onde colocar os pilares, os vãos e etc, mas eu não fiz nenhuma conta sequer. E qual a grande sacada aqui? Primeiro, você realiza o lançamento da forma que quer, atendendo a arquitetura. Após isso, você irá realizar o pré-dimensionamento. Ou seja, fazer um dimensionamento prévio para ver se o que você está colocando ali tem sentido, se sua estrutura passa na prova do projeto otimizado. E conforme você vai pré-dimensionando e vendo os resultados, vai repetindo-se o ciclo para que novas alterações possam ser feitas ou não em busca da melhora. Será no pré-dimensionamento em que você escolherá a geometria dos elementos estruturais e irá colocar também as cargas permanentes e acidentais. Lembrando que as cargas permanentes são aquelas que sempre estarão lá, como por exemplo, o peso próprio da construção, a pavimentação, o revestimento, a alvenaria. As acidentais são cargas que atuam conforme o uso do edifício, como pessoas, móveis, carros. O que é processar a estrutura? É encontrar os diagramas unifilar. Isso aqui representa uma viga, um apoio, 2 apoios, 3 apoios, 4 apoios, carga concentrada, aqui tem uma viga descarregando noutra viga, as cargas que vêm das lajes, etc. Então você faz o unifilar de cada viga. Esse unifilar, você, quando processa, você vai encontrar um diagrama de momento fletor, momento negativo em cima do apoio, momento positivo no meio do vão, e você vai encontrar também o diagrama de esforço cortante. Então, a partir daquele unifilar, você tem o diagrama de momento fletor e esforço cortante. Aí você olha o maior momento fletor, o maior esforço cortante. E aí você vê se aquela seção de 14 por 60 é capaz de suportar aquele momento. Ih, rapaz, está afogado. Então você vai diminuir o tamanho da sua viga. Pai, não deu, não passou. Não passou, você aumenta o tamanho da sua viga. É simples assim. Lógico que nessa diminuição e nesse aumento, você sempre tem que estar atento à arquitetura. O que é estar atento à arquitetura? O melhor pilar, quando você estuda pilar na faculdade, é o pilar quadrado. Experimenta botar um pilar quadrado na arquitetura. O arquiteto não vai aceitar, porque é muito feio. Vai criar aquele dente grande no quarto. O arquiteto vai querer um pilar mais fino e comprido. Vai incomodar menos a arquitetura. Se ficar na espessura da alvenaria, é o ideal. Não é bom estruturalmente um pilar de 19 por 1 metro. Um pilar de 25 por 80 é mais econômico. Um pilar de 30 por 30 é mais econômico. Mas aí você tem que fazer uma negociação com o arquiteto. Após verificar que o seu pré-dimensionamento deu certo, chegou o momento em que você estava esperando e todos os engenheiros desse workshop clamam por um momento da modelagem computacional. Ou seja, após fazer várias contas no papel e verificar se tem sentido o seu lançamento e pré-dimensionamento, chegou o momento de ter a certeza no dimensionamento com o seu software de cálculo estrutural. No caso, aqui no Inova Civil nós utilizamos o TQS e é imprescindível fazer uns comentários agora. O primeiro é que se as contas que você fez no pré-dimensionamento estiverem muito diferentes do que está acontecendo na modelagem computacional, desconfie imediatamente e veja onde está o erro. A segunda coisa é que muitos pensam que você vai colocar o projeto arquitetônico no TQS e de lá sairá todos os locais perfeitos dos pilares, das vigas, os vãos necessários.
Mas não funciona assim. Você modela seus pilares, vigas e lajes e o software vai te falar a quantidade de aço necessário para executar a estrutura que você colocou. Ou seja, se o seu lançamento e pré-dimensionamento forem ruins, a sua estrutura gerada no software vai ser ruim. Lembrando que aqui você deve verificar a ação do vento. A norma ela especifica limites para garantir a estabilidade da estrutura. Agora que você modelou toda a sua estrutura, você vai saber a área de aço necessária das vigas, dos pilares, das lajes e saber se a estrutura como um todo está segura. Daí, o software vai te mostrar um número, a quantidade de armadura necessária para colocar dentro do concreto, sendo que agora você terá o trabalho de transformar esses cálculos em um desenho para que o gestor lá da obra saiba executar o que foi pedido no seu projeto estrutural. Então, vamos adentrar no último passo chamado detalhamento. Detalhar significa escolher as armaduras que serão colocadas dentro do seu concreto, transformar a área de aço que o software deu em bitolas e, claro, colocar depois no seu desenho no projeto. Pois, a partir de uma área de aço, você tem inúmeras possibilidades, como eu já disse anteriormente lá no começo do vídeo. E aqui o conhecimento como engenheiro estrutural irá fazer com que você tome a melhor decisão para que o gestor da obra tenha a certeza que o que ele está executando é a forma correta e o projeto fique o mais otimizado possível. Afinal, você precisa fazer jus aos seus honorários de calculista, economizando o máximo de tempo lá do executor da obra. O pior é um projeto mal detalhado, porque se você deixar para o pessoal interpretar na obra, aí vai dar problema. Porque tu imagina lá na obra, ó, o cara tá lá em cima de uma laje, é o sol na cabeça, é soprando, é vento, é com medo de cair, com medo de tropeçar, o cara abre a prancha daquela grande A0, poxa, o cara para tomar uma decisão ali, então, aquilo ali tem que estar pronto, o cara tá lá no escritório, né? Ele que está fazendo o projeto, está no ar-condicionado, está naquela mesinha dele, tomando aquele cafezinho, aquele cappuccinozinho dele. Ali é para ele fazer tudo. Se ele acha que vai ter um problema, faz um corte. Rapaz, eu vou fazer um corte a mais aqui para o pessoal não ficar com dúvida. Faz um corte a mais, faz uma perspectiva, né? Coloca uma nota, explica aquilo ali. E nesse episódio você aprendeu o ciclo do cálculo estrutural, onde começa pela leitura de projetos, pelo lançamento e pré-dimensionamento, pelo dimensionamento por meio de modelagem computacional e o detalhamento, que é onde você vai colocar o seu projeto na obra. No segundo episódio dessa série vamos falar sobre os conceitos que tomam como verdade, mas que são extremamente errados dentro do cálculo estrutural. Adentrar mais na execução da estrutura lá no canteiro. Enfim, se você curtiu esse episódio, mal poderá esperar para ver o segundo e o terceiro. Agora, eu preciso que você faça duas coisas que são extremamente necessárias e importantes para o acompanhamento do workshop. A primeira ação é comentar aqui abaixo, né? Se você curtiu esse episódio, comenta aqui abaixo, porque eu quero o seu feedback, quero saber o que você achou. E se você possuir alguma pergunta, tira ela aqui, tá bem? Então, pode colocar tudo que eu vou ler todos e responder o máximo que eu conseguir. A segunda coisa que você deve fazer é entrar lá no nosso grupo do WhatsApp no workshop. Só os engenheiros que estão realmente acompanhando o workshop estarão lá. Afinal, no grupo a gente está compartilhando vários conteúdos extras e tendo espaço para interação entre os participantes. Lembrando que sempre eu posto um áudio fazendo um comentário sobre o episódio. Então, lá você terá abertura a novos conteúdos e poder discutir sobre esse episódio. Vai perder isso? Clica abaixo e chega mais no grupo de WhatsApp, tá bem? Então é isso, eu te vejo no próximo episódio da série Como se tornar um engenheiro estrutural. Até mais. Praticamente nasci junto com a Inova Civil e desde então aprendi a trocar a palavra difícil ou dificuldade pela palavra trabalho. Muitas vezes eu pensei em desistir e depois das palestras que eu vi no curso online, né, do Inova Civil, eu passei a enxergar a engenharia de uma forma diferente. Pois a minha visão que eu tinha em relação à estrutura era um bicho-papão. E achei a metodologia interessante, os professores também, os instrutores também com bagagem de informação muito boa. E a didática dos professores são incríveis. Os caras são monstros do cálculo estrutural e ainda assim eles conseguem
explicar pra gente de uma forma fácil. Se liga, independente de tabela, independente de gráfico, eles conseguem tornar o cálculo estrutural algo mais acessível. O Inova Civil está me ajudando a alavancar a minha carreira, minha vida profissional. Estou bastante satisfeita. E através do Inova Civil eu fiquei muito mais apaixonado ainda por isso, pela forma como eles agem para te ensinar. Essa aproximação que eles têm com os alunos, com essas aulas online, a interação no Facebook, o WhatsApp, eles estão sempre junto com você, sempre tirando suas dúvidas. Isso aí está me deixando muito seguro e está me trazendo mais praticidade no meu dia a dia. É de pessoas assim que a gente precisa. Para mudar a engenharia civil no Brasil, são de pessoas que tenham a iniciativa como a de vocês, de se fazer realmente um curso com qualidade, com preço justo. E a equipe em geral do Inova Civil é muito prestativa e atenciosa. Uma outra coisa assim que para mim foi crucial para continuar o curso foi a atenção aí da galera, né, do pessoal aí do Inova com, né, as necessidades, pela falta de tempo, né, todo mundo corrido, né, com aquilo que eu preciso. Então, assim, isso realmente fez muita diferença, assim, o carinho e atendimento, assim, exclusivo, sabe? Levando em consideração cada indivíduo. O Inova Civil me surpreendeu bastante, pois as aulas são bem dinâmicas, podemos contar com a atenção de professores e os coordenadores também dão uma atenção bem especial. E eu queria agradecer o pessoal do Inova pelo esse empenho, esse grande trabalho maravilhoso que estão fazendo, que reflete na construção civil, aliás, vai refletir muito na construção civil, porque está qualificando cada dia mais desde o arquiteto, o engenheiro, o técnico, o tecnólogo, e isso reflete na obra e nas outras coisas. Então eu queria agradecer muito a todos vocês, o trabalho de vocês é excelente, continue assim. Eu quero dizer para você que se você ainda não experimentou essa ideia que a Inova Civil está trazendo, com essas aulas através da internet, não perca mais tempo não. Venha fazer, porque eu tenho certeza que você, assim como a gente aqui, vai ficar bastante surpreso e bastante satisfeito.